O filho do meu padrasto, o Luiz, ele é 5 anos mais velho que eu. Quando a minha mãe e o meu padrasto se casaram, eu tinha 3 aninhos e ele tinha 8. E a minha mãe conta que desde essa época ele era um menino difícil, custoso, rebelde, certamente pelo fato da mãe dele ter abandonado ele tão pequenininho, né? Mas a minha mãe, tadinha, ela sempre foi um poço de calma, de paciência, então ela tentava, sabe, cuidar dele, ensinar, conversar, orientar da mesma forma que ela fazia comigo e com o nosso irmãozinho. E aí o tempo foi passando e o Luiz ficou adolescente, pegou dos seus 15 para 16 anos. E aí nessa época ele meio que começou a me assediar, sabe? Tipo, ficava querendo me olhar no banho, ficava tentando pegar em mim, esse tipo de coisa. E eu era novinha, tinha meus 10, 11 anos, mas a minha mãe, ela sempre teve um cuidado tão grande comigo em relação a essas coisas. Eu não sei se é pelo fato de eu ter padrasto ou porque ela foi criada assim, eu não sei. Mas desde que eu era bem pequenininha, ela me ensinava sobre isso. Tipo, filha, ninguém pode pegar em tal lugar em você, não deixa ninguém te tocar, não deixa ninguém te ver sem roupa. Então, apesar de ser bem nova, eu tinha consciência sobre esse assunto. E aí eu resolvi contar para minha mãe, disse, olha mãe, o Luiz, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Outro dia eu peguei ele tentando fazer isso comigo e a minha mãe foi e contou pro meu padrasto. Meu padrasto também, ele é uma pessoa bem pacata e graças a Deus ele sempre foi muito honrado e cuidadoso comigo, sempre me respeitou bem. Mas ele é uma pessoa pacata, esse é o normal dele. Então na nossa criação ele agia assim, primeiro ele conversava, ele explicava e aí se não resolvesse, ele colocava de castigo ou tomava outras providências. Então, mesmo o Luiz já sendo um rapaz, quando a minha mãe contou, ele chamou o Luiz para conversar. E aí eu lembro que eles se trancaram no quarto lá e não dava para escutar o assunto, não dava para escutar o assunto, eu sabia, né? Não dava para escutar a conversa deles, mas eu lembro que eles demoravam muito trancado lá no quarto. Quando o Luiz saiu, né? Quando os dois saíram de dentro desse quarto, o Luiz estava muito bravo, muito nervoso, gritava muito com o pai dele, xingava e saiu bravo de dentro de casa, foi pra rua. Depois, quando foi mais tarde que ele voltou, ele chegou em casa arrumando as roupas, falando assim que ia embora, que não queria morar ali mais, que ele ia morar na casa da avó dele. A minha mãe, ela ainda tentou, sabe? Luiz, não faz isso, Luiz. Essa casa também é sua, você cresceu aqui e você tem que aprender o que é certo e o que é errado. Você não pode assediar ninguém, ainda mais uma criança que é praticamente a sua irmã, mas ele não quis nem saber. Nessa altura, o Luiz ele já estava muito rebelde e ele saiu de casa. Então ficamos só eu, meu padrasto, a minha mãe e o meu irmãozinho morando lá. Passou os dias e aí um dia eu vi o Luiz na porta da minha escola. Só que detalhe, a avó dele morava em outro bairro. A avó dele não morava ali perto do nosso bairro. E naquele primeiro dia eu achei normal, não vi nada demais. Falei, de repente ele apareceu até pra me ver, né? Cheguei em casa, ainda contei pro meu padrasto. Falei assim, eu vi o Luiz